Fala pessoal, nesse vídeo da nossa série Entendendo Bioquímica, a gente vai falar um pouquinho sobre radicais livres. Qual é o impacto deles nas células e como o nosso corpo reage para evitar danos maiores, evitando o desenvolvimento de doenças como o câncer, por exemplo. Nosso corpo é formado por um enorme número de moléculas. Essas moléculas são formadas por átomos, uma minúscula parte de matéria. Alguns desses átomos podem perder elétrons, que são partículas carregadas negativamente. Com a perda de elétron, as moléculas ficam instáveis e reativas, sendo chamadas de radicais livres. Essas moléculas reativas, os radicais livres, podem surgir por processos normais do nosso organismo, como a respiração celular. Entretanto, nosso corpo produz enzimas para controlar a ação dessas moléculas. Além dos processos normais do organismo, alguns fatores externos podem influenciar na formação de radicais livres, como na exposição à poluição, radiação UV e substâncias químicas tóxicas, como o cigarro. Os radicais livres podem atacar componentes celulares, como o DNA, a proteína e a membrana, causando mutações e prejudicando o funcionamento celular. Quando a célula é invadida por uma quantidade elevada de radicais livres, ela ativa seu sistema de defesa, que é composto por antioxidantes, na tentativa de neutralizar essas moléculas destrutivas. Porém, quando isso é insuficiente, os radicais livres continuam seu ataque e isso causa danos estruturais, como mutações e prejudicando o bom funcionamento da célula. Esses ataques constantes vão prejudicando as funções vitais da célula. Por exemplo, o DNA vai sofrendo mutações, as proteínas essenciais são prejudicadas, a membrana é comprometida. E esse processo gradualmente vai levando à disfunção celular e vai prejudicando as funções vitais da célula. E você sabe o que acontece com as células que são danificadas? Esse é o processo de apoptose, a morte celular programada que serve para manter o equilíbrio e a saúde do nosso organismo. Esse processo é essencial em várias situações, como para remover as células que foram alteradas por radicais livres ou radiação, aquelas que foram infectadas por vírus, ou até mesmo modelar o desenvolvimento de tecidos e órgãos, como no desenvolvimento dos dedos no desenvolvimento embrionário. O processo começa com sinais que ativam proteínas especiais chamadas caspases. Essas caspases funcionam como tesouras moleculares, cortando componentes internos da célula. O núcleo começa a se fragmentar, o DNA é quebrado e a membrana celular começa a se desintegrar em pequenas bolhas chamadas de corpos apoptóticos. A apoptose é um mecanismo de defesa fundamental para prevenir a propagação de células defeituosas. Se essas células continuarem a se dividir, elas poderão propagar doenças como câncer. E se a célula danificada não é eliminada, ela pode continuar se replicando e propagando esses danos do seu material genético. E se essas mutações não forem interrompidas, elas podem desregular o ciclo celular, levando a formações de novas mutações, como os tumores, que assim podem ocasionar o câncer. Dessa forma, a apoptose celular é um mecanismo de defesa crucial contra doenças gravíssimas. E para resumir, os radicais livres são moléculas instáveis que podem causar danos às células. E esses danos podem ser irreversíveis. E para não gerar consequências ainda mais graves, o nosso organismo possui um mecanismo de defesa contra essas mutações, a chamada apoptose celular. Durante esse processo, a célula danificada é eliminada, evitando que danos maiores sejam ocasionados dentro do nosso organismo. E processos como esse são essenciais para a manutenção da nossa saúde e para evitar que danos maiores ocorram com o nosso corpo. Mas afinal, vocês sabem o que são os radicais livres?